contar pra vocês como foi que o meu pai morreu. Como vocês viram no meu último vídeo, eu contei pra vocês lá que eu não tinha pai e nem mãe. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no box de informações pra você assistir. E lá eu contei 5 coisas que vocês não sabiam sobre mim. Foram 5 coisas assim realmente muito interessantes. Então, vou deixar linkado. Se você não viu esse vídeo, corre lá pra ver que tá bem legal. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedindo pra você dar um gostei, porque depois a gente acaba se empolgando e acaba esquecendo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Caso você, depois que você curtir e se inscrever no canal, gente, por favor, ative as notificações no sininho que tá em um desses lugares aqui embaixo, eu não sei qual, pra você receber a atualização dos vídeos novos quando eu postar. Por favor, façam essas 3 coisas e não esqueçam. Agora vamos lá pro vídeo. Bom, quando eu tinha... Tudo que eu vou contar aqui foram tudo histórias que eu ouvi. Eu era muito nova, então eu não lembro de nada, nem de mim. Então, tudo que eu tô contando aqui são coisas que meus familiares e minha mãe me contou. Eu tinha 9 meses, minha mãe tinha eu, meu irmão e minha irmã, e a gente morava no interior, em Mirassol do Oeste, né, aqui no Mato Grosso. E, tipo, o casamento da minha mãe nunca foi um casamento perfeito, sabe? Ela sempre discutia muito com meu pai era, tipo, quase um alcoólatra, ele bebia constantemente, e toda vez que ele tinha dinheiro, ele ia pro bar, ele bebia muito e saía com os amigos, deixava minha mãe em casa e saía pra, sei lá, saía pra muitos lugares e deixava minha mãe, ia pro Rio e traía minha mãe. E na época eu acho que o meu irmão tinha 7 anos e a minha irmã tinha 6 anos e eu tinha 9 meses. E aí a gente tinha mudado para essa cidade, né? Que como meu pai trabalhava em fazendas, a gente nunca tinha paradeiro, né? Então às vezes a gente tava lá, às vezes a gente tava em alguma fazenda por perto na região. E aí, eu não lembro assim, mas eu acho que era no final de semana. E o meu pai faleceu num acidente de carro. Ele estava em uma das bebedeiras dele, em uma das farras, e ele estava com 2 mulheres no carro, mais um amigo dele. O carro não era dele, o carro era do amigo dele, porque nem carro a gente tinha. E eles iam para um rio, o carro estava cheio de cerveja e, tipo, né, quem fez a ocorrência no dia foi o pai de uma amiga minha, então ele contou tudo o que aconteceu, tudo pra gente. E ele tava indo pra um rio e tava bêbado. Um pouco antes de sair da cidade pra ir pra esse rio, que era um rancho, as mulheres que estavam com eles decidiram descer e ficar, porque eles estavam muito bêbados e ela tava com medo de pegar a estrada. E aí elas desceram do carro e eles foram assim mesmo. No meio do caminho, o amigo do meu pai, que estava dirigindo, acabou batendo num buraco e capotando o carro. E aí eles capotaram, meu pai sofreu traumatismo craniano, quebrou o pescoço e consequentemente, né, veio a óbito. Não é um assunto assim, tipo, que me deixa tão triste, porque como eu era muito pequena, eu acho que amor a gente não nasce, sabe? A gente se conquista. E como eu não tive isso do meu pai, não é uma coisa que, tipo, me faz chorar, nem nada do tipo. Depois, um tempo que meu pai tinha falecido, minha mãe arrumou um padrasto que eu chamei de pai, então ele foi meu pai, ele me criou até grandona, então é ele que eu chamava de pai, até o momento que eu entendi que ele era meu padrasto e eu já fiquei mocinha e aí eu, né, comecei a chamá-lo pelo nome, mas, tipo, não é uma coisa que me deixa tão chateada, não é um assunto que me deixa tão mal, igual como falar da morte da minha mãe. E aí, no dia, assim, a minha mãe ficou muito triste porque ela ia precisar criar nós 3 sozinha, ia ter que se virar, mas a minha mãe, no momento, assim, acho que ela nem sofreu tanto, porque ela sofria tanto com a presença do meu pai, tipo, de chegar bêbado, da gente ter aquela imagem, sabe? Que às vezes eu fico emocionada de falar, não pelo meu pai, mas pela situação que minha mãe viveu, por tudo que ela enfrentou, né, criar 3 filhos.
pequenas, assim, com idades, né, próximas. Meu irmão com 7 anos, a minha irmã com 6 anos, eu com 9 meses. E minha mãe, quando meu pai morreu, minha mãe recebeu um dinheiro, a gente conseguiu comprar uma casa com esse dinheiro. E aí minha mãe conseguiu manter a gente por um tempo, sabe, sem trabalhar, porque eu era muito bebezinha. Depois de um tempo a minha mãe teve uma época também que meu irmão teve que morar com a minha avó pra minha mãe poder se estabilizar. Então, assim, foi com muita garra que a minha mãe conseguiu vencer e conseguiu criar nós três. Então eu admiro muito a minha mãe. Tipo, eu acho que quem sofreu mesmo com a morte do meu pai foi a mãe dele e os meus irmãos, porque eles, por mais que o pai era ruim ou fazia o que fazia, eles tinham a figura paterna, eles tinham contato com o pai, né? E por mais que meu pai fosse assim, não fosse uma pessoa tão boa, uma pessoa tão correta, ele era carinhoso com nós três. Então, assim, não era uma pessoa ruim de bater na gente, de espancar, nada disso. Mas ele tinha lá seus defeitos, como todo mundo. Então, foi essa a história, foi assim que meu pai morreu. Eu não sei muita coisa. Eu sei, como eu disse pra vocês, só que as pessoas me contaram mesmo. Que foi assim, que foi num acidente de carro. O amigo do meu pai não morreu porque ele estava usando o cinto de segurança e ele continuou vivo e é vivo até hoje. E, né, tipo, eu acredito que não cai uma folha da árvore. Eu lembro que minha mãe sempre disse que naquele dia a minha mãe ia separar dele. Se eu não me engano, era tipo ia ser perto de Sexta-feira Santa. Que eu lembro que minha mãe disse que meu pai ia comprar um peixe, uma coisa assim. Que ele disse que tinha saído pra comprar um peixe. E aí, tipo, minha mãe recebeu a notícia depois que ele tinha morrido. Antes disso, a minha mãe já tava sabendo, tipo, alguém passou e falou: "Ai, seu marido tá no bar". E aí minha mãe já ficou muito triste, chateada com aquilo. E aí ela decidiu que aquela seria a última vez que ela continuaria morando com ele, que ele ia terminar. E aí veio e aconteceu tudo isso. Então eu acredito que não caiu uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E que se isso aconteceu era porque tinha que acontecer. Era porque era a melhor coisa, né? E Deus tem o controle de tudo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que vocês estejam gostando do Júlio Todo Dia. Se vocês tiverem mais sugestões de vídeos, deixa aqui nos comentários. Prometo que depois eu gravo pra vocês contando como que foi que a minha mãe morreu. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!